Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando, eu vou estar ensinando para vocês um pouco mais na prática aqui, mostrando realmente como que faz um consumo de API utilizando o ponto .wave. Então eu posso mostrar diretamente aqui na tela já para vocês o passo a passo que a gente vai seguir aqui no nosso vídeo. Então primeiro a gente vai estar indo atrás de uma API que a gente vai utilizar, vamos estar lendo a documentação, vamos estar indo atrás da nossa API Key, como é que a gente pode fazer para pegar essa API Key. Depois aí a gente vai estar fazendo alguns testes utilizando o Insomnia para fazer os testes. Dentro aí a gente vai estar criando uma aplicaçãozinha, vai estar fazendo fetch, vai estar utilizando um arquivo.env, vai estar utilizando uma interface para a gente estar recebendo todos os dados que a gente recebe ali da nossa puxada de API, e também já estar utilizando um estado global para a gente não ficar atualizando toda hora a nossa API, então a gente não ficar chamando várias vezes essa nossa API, beleza, gente? Então eu vou estar trazendo tudo isso completaço no vídeo de hoje para vocês, e então já vamos começar botando a mão na prática. Então a gente já pode ir vendo e a gente vai ter que, primeiramente, a gente vai ter que buscar uma API. Para buscar uma API, eu tenho uma APIzinha aqui dentro do nosso DevHub. Para quem não sabe, DevHub eu tenho uma central completa aqui de links, então aqui dentro das nossas APIs gratuitas, a gente vai estar utilizando essa API da Rapid API. Aqui dentro tem várias APIs que a gente pode estar fazendo a utilização. Então aqui dentro a gente pode pegar de movies, criptografia, cibersegurança, jobs, entre outras milhares de categorias. Então se a gente vier aqui em View All Categories, a gente tem todas as categorias que a gente pode estar procurando uma API que a gente poderia utilizar, beleza? Então eu acredito que a gente vai utilizar, a gente pode esportes, vamos procurar uma API dentro da área de esportes, e a gente pode pegar logo essa primeira aqui, vamos ver, API futebol. Então aqui vai ter um pouco do significado dessa API, então é uma API que tem mais de futebol leagues e torneios. Então vamos dar uma olhada como é que funciona essa API, exemplo de resposta. A gente já pode ver aqui um exemplo. E a ideia, gente, é sempre a gente tentar entender o que a gente vai receber, essas coisas, beleza? Mas aí aqui na esquerda, então, a gente tem todos os parâmetros que a gente pode utilizar. O que seriam esses parâmetros? Então aqui a gente tem até as opções de parâmetro que a gente pode mudar e etc. E também aqui a gente tem todos os exemplos, liga, etc. Que a gente pode, sei lá, eu quero pegar um get de todas as ligas e olha aqui daí tudo o que a gente recebe de resposta, sabe? A gente recebe muitas respostas, então essa aqui é o nome da Confederations Cup, que é uma liga. Aí aqui tem até a logo, o count, os países que participam, então todos os países, Seasons 2009 e não sei o que. Então a gente recebe meu Deus, a gente recebe muitos dados dessa nossa puxada de API aqui, paraibano. Então tem entre outras várias milhares de coisas que a gente pode estar procurando aqui. Então na esquerda tu vai realmente ver os endpoints. Então, sei lá, eu quero um endpoint que quero mostrar os countries e eu quero dos countries que participam, não sei. Vamos ver. Exemplo de resposta, e aqui a gente tem milhares de coisas, Azerbaijão, e daí a gente vai passar como parâmetro aqui. Então, os parâmetros, gente, o que seria esses parâmetros? Vocês podem ver que no nosso link aqui de cima a gente tem vários barras, API Sports, barra API Futebol. Então, um parâmetro é como se eu estivesse chamando para um endpoint específico, para um lugar específico, esse nosso site. Então, se eu botar, sei lá, igual barra dark mode igual a true. Isso aqui seria meio que se fosse um parâmetro que a gente ia passar. Peraí que o M não saiu. Onde com certeza não existe, porém a gente estaria também especificando que o dark mode para nossa página aqui, por exemplo, ia ser true. Por isso que é sempre interessante a gente ver aqui os parâmetros que a gente pode passar como carry. Vocês podem ver aqui que é opcional. Então, sei lá, digite o nome de um counter. Então, por exemplo, se a gente vier pegar fazer um fetch dessa nossa API aqui, fazer uma chamada de função dessa em específico aqui, a gente pode passar alguns parâmetros dentre elas. A gente pode passar um name, que seria o name do nosso country, o name do nosso país. A gente pode passar um código, que seria o alpha code of the country, de 2 caracteres, então, sei lá, BR, entre outras coisas, US para Estados Unidos. E também a gente pode passar um search, que seria o nome do país. Então a gente pode dar tipo, mais especificações. Então seria um nome de um país que é mais ou igual a 3 caracteres, entre outras coisas, beleza? Quando a gente vem em headers aqui, também authorization, então não precisa de nenhuma autorização adicional. Então, como a gente está nesse site aqui, gente, a gente precisa se inscrever para fazer os testes. Então, aqui na direita em cima, a gente tem Subscribe to Test, e a maioria deles tem testes gratuitos, que é de 30 requests, e aqui dentro, gente, é como se fosse
Então vai ter, aqui dentro tem várias APIs diferentes, isso aqui é como se fosse um site onde tem milhares de APIs que tu pode utilizar. Então cada API vai ter os seus valores, vai ter APIs que vai ser grátis e APIs que vai ser pagas. Mas a gente pode botar aqui Start, porém esse aqui tem que se inscrever botando cartão, não é isso que a gente quer. Por quê? Porque se a gente passar de 100 requests, a gente vai ter que pagar $0.005 a cada request que a gente fizer. Então a ideia, gente, é sempre a gente procurando uma API que não tem que pagar porque a gente tá realmente querendo testar e tudo mais, beleza? Então eu entrei nessa outra APIzinha aqui, gente, Bet365 API in Play. A gente pode até dar uma olhada de como é que funciona. A gente tem aqui os endpoints que a gente pode utilizar, Get Sports Event, a gente pode ver os exemplos de resposta, mas não vão ser todos que vão ter. Tipo, por exemplo, essa aqui não tem, a gente não sabe o que a gente tá recebendo depois que a gente faz esse curl, depois que a gente chama essa APIzinha aqui. Por isso que é ideal que eu vou partir para a parte dos testes logo depois. Mas primeiro a gente pode dar uma olhada aqui, não precisa de autorização. Então, subscribe do teste, start firm play, subscribe. Então a gente já fez a nossa inscrição aqui dentro, e aqui a gente já tem a nossa API Key a princípio, beleza? Então, a gente não consegue ainda fazer nenhum testes aqui, então já temos nossa API Keyzinha aqui na direita. A princípio, essa nossa API que a gente já tem que utilizar na hora de a gente chamar essa função. Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Então vamos entrar aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem vários tipos de linguagem que a gente pode chamar. Vamos mudar em um HTTP, vamos ver, só para entender um pouco mais. Todo o códigozinho aqui de como é que a gente poderia chamar e tudo mais. Só que a gente quer usar por fetch. Então a gente vai ter que passar alguns headers, então isso aqui vai ser bem importante na hora da gente chamar, da gente fazer algum teste da nossa API. Então a gente vai ter que sim passar alguns headers, vai ter que passar também o host que a gente vai estar utilizando, entre outras coisas, com também o nossa URL, beleza? Então, gente, já vamos partir para os testes para a gente ver realmente o que a gente recebe. Porque até o momento a gente tem a nossa chamada de API, mas a gente não consegue ver o que a gente está recebendo de volta quando a gente chama esse Get Sports Events aqui, por exemplo. E como é que a gente faz esse teste, gente? Eu estou utilizando atualmente o Insomnia. Esse mesmo aqui, o Insomnia. Então a gente pode simplesmente abrir o Insomnia, que a gente pode fazer vários testes de API. Então vocês podem ver que eu estava fazendo outro testezinho aqui na API da NASA. Porém, a gente pode simplesmente criar aqui. Não, na verdade, vamos entrar mais em tela cheia para a gente ver melhor. A gente pode simplesmente voltar aqui para o menu principal, criar uma nova coleção. E aqui a gente pode botar uma nova coleção. Então, sei lá, Sports API. Para a gente fazer esse teste. Aí, a partir daqui, a gente vai fazer um new HTTP request e agora a gente vai começar a especificar o que a gente vai colocar aqui dentro, gente. Beleza? Então, a gente tem várias outras coisas aqui. A gente vai passar um parâmetro, a gente vai passar nosso link de get que a gente vai fazer. O body, a gente pode passar as autenticações, se tiver alguma autenticação, sei lá, um body token, entre outras coisas. Headers que a gente vai ter que passar como parâmetros também, scripts e docs. Mas o que a gente quer, então, é fazer um get. Então a gente vai vir lá no site, vai pegar a URL que a gente faz esse get e vamos passar, copiar e colar aqui dentro do nosso get. Vamos fazer o send e beleza, ó, invalid API Key, beleza, então a gente não tá passando a API Key, então agora a gente vai ter que ver como que a gente vai passar essa nossa API Key aqui. Então vocês podem ver que a gente tem esse headers aqui, a gente tem que passar dois parâmetros no nosso headers, então a gente tem que passar o XRapid API Key, então a gente pode simplesmente dar um Ctrl C, vir no nosso headers, adicionar, passar aqui o nosso headers e copiar esse valor aqui, que está ali dentro, que seria o nosso valor de API. Depois também a gente vai adicionar mais um parâmetro que a gente tem que passar também, que é o XRapid API Host, copia, e no valor a gente simplesmente cola o outro linkzinho que tinha ali, e vamos fazer um send, vamos ver o que ia dar, e perfeito, gente, já estamos recebendo aqui toda a nossa resposta da nossa API. Isso sim é a nossa resposta de API. Então vocês já podem ver que a nossa API já está funcionando, já está recebendo aqui um array com vários objetos dentro. Então cada objeto vai conter um esportes, vai conter um score, sets, timer, live tracker, o nome da liga, um ID, entre outras coisas, tanto quanto o link da Bet365. Ou a gente conseguiu acessar, perfeito. Então são todos os jogos que estão acontecendo em live, ao vivo, no momento, beleza? Então esse jogo aqui, por exemplo, tá acontecendo ao vivo. Eita, que tá me ligando. Mas esse jogo aqui tá acontecendo ao vivo entre dois times de basquete.
Beleza? Então vocês já podem ver que dentro desse nosso teste aqui a gente já consegue ter várias informações extremamente interessantes. Beleza? Então isso aqui é extremamente bom porque a gente consegue ler, porque nem todos os sites, nem todas as áreas, por exemplo, esse aqui, nesse site que eu estava mostrando aqui, a gente não consegue ver o exemplo de resposta que a gente está tendo. Então, se eu clicasse aqui em evento de resposta, ó, não dá para ver nada que a gente recebe de eventos de resposta, de exemplos, etc. Então, por isso que eu gosto muito de fazer os testes aqui dentro, além de ter todas as corzinhas e ficar muito mais bonito da gente entender o que está acontecendo. Então, perfeito, gente. Nossa API aqui, nossa chamada de função já estão funcionando e agora a gente pode partir direto para a tela do nosso VS Code para a gente começar uma aplicaçãozinha onde eu vou mostrar a gente criando um ponto .env, a gente fazendo toda essa função para a gente conseguir chamar e receber uma resposta de como eu faria profissionalmente, beleza? Então a gente já pode ver todas as partidas, então são mais de 370 linhas aqui de dados que a gente recebe somente dessa chamada, somente desse get de API, beleza? Onde tem todos os jogos que estão em tempo real acontecendo no momento. Então, quanto que tá o score? Porém, a princípio, eu acho que o score, ele não está... Ah, não, tá funcionando sim. Score 2-7, 2-4. Então, isso aqui a gente pode fazer até sei lá, até um sitezinho somente com esses dados que a gente recebe aqui para quem é apostador. Então, sei lá, live tracker de apostas, onde a gente pode botar todas as partidas acontecendo em tempo real, botar somente o score que tá acontecendo, o set, quanto é que tá e o tempo. Isso aí já vai melhorar muito para quem realmente tá apostando, quem realmente vive desse mercado aí de apostas esportivas. Então, muito interessante. Então, a gente já recebeu toda a nossa resposta aqui de API do nosso 365bet. Então, gente, eu já criei aqui, eu criei um projetinho aqui em Vite, aqui, com Reactzinho, TypeScript, bem tranquilo, só pra gente ver e mostrar na prática pra vocês. A ideia, gente, não é eu mostrar pra vocês realmente como que a gente vai fazer uma chamada de função em React com TypeScript, não sei o que, sabe? Mas a ideia é realmente eu só mostrar pra vocês como é que eu profissionalmente criaria. Então, independente da linguagem, todo mundo tem que seguir um passo a passo parecido, porque é mais ou menos assim que eles utilizam principalmente em todas as empresas aqui de tecnologia. Se tiver alguma coisa errada aí, deixa nos comentários, porque lembrando, não sou nenhum profissional, tô ensinando o que eu conheço, o que eu sei, beleza? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, gente, que eu normalmente gosto de fazer, eu crio aqui uma pastinha types, dentro da pasta types eu boto daí o nome da API que a gente tá puxando. Então, sei lá, Sports 365, eita, que saiu até com a barrinha ali. E aqui dentro, então, a gente vai criar essa nossa nova constante que a gente vai estar utilizando para cada uma específica. Beleza? Então a gente pode entrar direto aqui no nosso sitezinho e a gente está fazendo o Get Sports Events. Beleza? Então a gente tem que ver que a gente tem vários in-plays, a gente pode pegar Get Leagues, Get Sports, que está acontecendo em tempo real. Get Sports Events, então vai ser a nossa que a gente vai estar fazendo no momento. Então eu vou criar aqui dentro dessa nossa aqui, Get Sports Events.typescript, só para a gente estar fazendo essa nossa interfacezinha aí. Então a gente pode botar Get Sports Events, que vai estar criando daí a nossa nova interface aqui dentro, beleza? Eita, que saiu muita coisa, mas pera aí que eu vou só desativar aqui, porque a interface eu botei ali default. Então é a interface que a gente vai estar criando, beleza? Então a gente já está criando uma interface, e como é que a gente já está criando essa interface? A gente vai estar acessando o nosso Insomnia, e a gente está vendo que a gente está recebendo vários objetos aqui dentro. Então a gente pode simplesmente dar um Ctrl+C em todos esses objetos que a gente recebe, e cola aqui dentro, beleza? Então aqui daí a gente vai só mudando, então a gente tem Sports, então Sports vai ser uma string, isso aqui também vai ser uma string. Então a gente vai simplesmente estar só fazendo toda essa mudança aqui. Então a gente muda para string, aqui também é uma string, aqui também vai ser uma string, a maioria das coisas aqui vai ser uma string com certeza. Então aqui vai ser uma string, aqui também uma string, aqui uma string. Então a gente vai simplesmente mudando para tipo string. Aqui vai ser uma string também, aqui vai ser um link, só que daí também, eita... Só que daí é um link, mas também é uma string. Aqui vai ser um number. Aqui vai ser um booleano. E aqui vai ser também um number. Eita. Number.
Perfeito, gente. Então vocês podem ver que a gente já criou toda essa nossa nova interface aí que a gente vai utilizar e todos os dados que a gente receber, ele vai ter um esporte, vai ter um score, vai ter um set, vai ter um timer, vai ter um live track, vai ter uma liga, entre outras coisas, porque isso aqui a gente pegou tudo no nosso teste de exemplo de API, beleza? Então a gente pode vir direto aqui pro nosso app, a gente já pode fazer um import aqui, get sports events, então a gente já tá fazendo esse import aqui dessa nossa interface do tipo get sports events aqui dentro da nossa aplicaçãozinha, beleza? Então a gente já pode dar rodando aqui também, vamos botar para rodar o nosso localhost, só pra gente ver o que tá acontecendo lá na nossa tela. Não vai ter nada, então a gente só tem um botãozinho aqui que quando a gente clica não acontece nada. Então aqui a gente vai começar daí fazendo a nossa aplicaçãozinha, e vocês poderiam ver, gente, que dentro aqui do nosso Insomnia, a gente teve que passar algumas coisas. Então a gente teve que passar um header que seria a nossa API Key e um header host, beleza? A nossa API Key é sempre interessante, na verdade é meio que obrigatório a gente criar um ponto .wav para a gente salvar essa nossa API Key, porque a API Key é uma coisa meio única para nós, então que não é muito interessante a gente ficar compartilhando, é muito interessante todo mundo saber, porque como eu mostrei para vocês ali, gente, se passasse de 1000 chamadas de API, por exemplo, a gente ia começar a ficar pagando 0,005 dólares, então se qualquer pessoa tivesse acesso à nossa API Key, qualquer pessoa poderia utilizar ela, então a gente estaria pagando, beleza? Porque somente com esse dado aqui a pessoa consegue utilizar a nossa API, então consegue gastar como se fosse dinheiro no nosso nome sem ninguém saber, porque ele vai estar chamando funçãozinhas de API, beleza? Então vem aqui no nosso, eita, que agora tá bugado, vem aqui então na nossa raiz do nosso projeto, dá um new file e bota um ponto env aqui dentro. Então, por a gente estar utilizando o vit, a gente vai estar utilizando aqui um vit underline, que é bem interessante, sei lá, sports underline API, que vai ser igual, então a gente pode vir simplesmente aqui no nosso Insomnia também e copiar a nossa API Key e colar aqui. Salvou o nosso ponto .env, então vindo aqui para o nosso app.test.typescript, a gente já vai ter acesso à nossa API Key. Nossa aplicaçãozinha aqui, a gente pode estar criando simplesmente as nossas opções. O que seria esses options aqui? Esses options seria o tipo que a gente quer, então se a gente quer get, se a gente quer, se a gente quer um post, que a gente quer postar alguma coisa para a API, se a gente quer receber alguma coisa da API. Então a primeira coisa que a gente pode botar aqui das nossas options vai ser o tipo que a gente quer, que é do tipo get, que a gente quer puxar um dado da nossa API. Aí a gente vai passar também alguns headers, porque vocês lembram que aqui a gente teve que passar a nossa API Key, a nossa API roast, então a gente vai ter que também passar alguns headers, que a gente vai estar passando um objetinho com duas coisas. Então a primeira coisa que a gente vai ter que passar é a nossa API Key, e a nossa segunda coisa que a gente vai ter que passar vai ser o nosso host. Vai estar dando erro ali porque eu só vou copiar aqui. Vai ser o nosso host e depois a nossa API Key. Para a gente importar a nossa API Key, a gente vai estar simplesmente fazendo. Então a gente vai estar utilizando uma variável, então a gente vai estar utilizando, vai estar passando .env a nossa API Key aqui dentro, então a gente pode simplesmente copiar isso aqui, colar, só que vai estar dando erro, por quê? Porque a gente não tem acesso a ela, então a gente tem que especificar que é do nosso arquivo .env, então a gente pode botar simplesmente um import meta.env.vitsportsapi, beleza, gente? Aí, gente, tava tendo um errinho ali, mas era só porque tava dando erro por causa do X traço, daí ele não tava nem reconhecendo. Porém, aí a gente já tem a nossa primeira coisa aqui, então a gente já criou nossas opções que a gente vai passar como parâmetro na hora da gente fazer essa nossa chamada de API. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai dar uma olhada de novo na nossa API aqui, então vou botar aqui para a esquerda para vocês conseguirem ver melhor comigo. E vocês podem ver que a única coisa que a gente recebe aqui são objetos, então a gente recebe todos os objetos que tem todos os mesmos dados que a gente também tem. Então a gente pode simplesmente daí aqui agora, a gente também vai fazer uma funçãozinha assíncrona, então a gente pode botar simplesmente uma sync e botar uma sync function, que a gente vai estar recebendo o parâmetro, então vai ser get sports, como é que é? Get Sports Live. Podemos botar assim, aí o nome vai ficar de qualquer coisa, a gente apaga esse aqui que a gente não vai estar recebendo nenhum parâmetro, e aqui dentro então a gente vai estar fazendo a nossa chamada de API. Então a primeira coisa que a gente pode botar, a gente vai criar uma constante response, que vai ser daí sim, do tipo que a gente criou, que a gente vai ter que criar daí uma interfacezinha aqui pra nós. Então é uma coisa bem interessante, por quê? Porque, gente, se a gente tivesse mais dados que a gente tivesse recebido nessa nossa API, a gente teria que botar nessa nossa interface. Porém, como tudo que a gente está recebendo aqui são apenas
apenas objetos da interface que a gente já criou, a gente pode simplesmente daí criar uma nova interface aqui, porque como isso aqui vai nos ajudar bastante na hora de a gente criar o nosso estado global. Então, quando a gente bota aqui, a gente pode criar uma nova interface aqui, que vai ser daí simplesmente o nosso Live Tracker Sports. E aqui dentro a gente vai estar recebendo um dado, que vai ser um dado, por exemplo, results, igual ao nosso, vai ser um array de get sports events, que daí é toda a nossa interface aqui, beleza? Então a gente vai estar recebendo um array disso. Então na hora da gente receber essa resposta, a gente vai estar passando algum parâmetro ali, então a gente vai estar recebendo uma resposta do tipo get sports events, que a gente vai estar esperando depois a gente tentar fazer um fetch pro nosso link. E que link é esse? É o link que a gente já botou aqui. Então a gente vai botar esse linkzinho aqui, vírgula, passando as nossas options que a gente criou ali em cima como parâmetro. Então a gente vai ter que abrir outro parênteses aqui e só tirar esse parênteses aqui, passando esse parâmetro .then, que a gente vai estar também, eu vou só botar aqui embaixo para vocês conseguirem, não, que ele vai comentar, porém vai ser .then. Da resposta que a gente receber, a gente vai transformar essa resposta em JSON. Então, essa é a cara, provavelmente, que a gente vai ter. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está criando uma constante resposta do tipo getSportsEvents, que daí é a interface que a gente vai ter vários arrays aqui dentro. A gente vai estar fazendo um fetch, passando as opções que a gente criou aqui em cima. Então, passando a opção de get, passando nossos headers com nossa API key, entre outras coisas. A partir daí, depois que a gente receber essa nossa resposta da API, a gente vai passar essa resposta como parâmetro aqui e vai estar transformando essa nossa resposta em um arquivo .json. Beleza? Então a gente pode simplesmente ver o que acontece agora quando a gente faz isso aqui. Então a gente pode dar simplesmente um console.log da nossa resposta aqui para ver se está funcionando isso que a gente está fazendo. Então a gente pode simplesmente daí passar o nosso onClick, a gente vai acontecer isso aqui. Então no momento que a gente vem aqui dentro, a gente vai abrir nosso inspect para ver o que a gente está recebendo. A gente vai botar em console aqui, vamos atualizar a página. Eita, que tá tudo bugado. Lá, clique em Live Tracker, vamos ver o que acontece. Perfeito, a gente já recebeu aqui toda a nossa resposta de API com 27 objetos dentro dessa nossa API. Então isso aí, gente, é extremamente interessante e é assim mesmo que a gente está utilizando de maneira correta a nossa API, beleza? Então agora como é que a gente pode utilizar também o nosso estado global, pra gente não ter que, toda vez que a gente chamar, a gente vai ter que ficar atualizando, sabe? Porque quem não sabe, a gente utiliza do React, e toda vez que a gente clicar aqui, ele vai fazer uma chamada de API. Então é ideal, por exemplo, se a gente tem outro dado pra mostrar em outra tela, é ideal a gente ter acesso a todos esses dados aí também em outra tela, por exemplo, a gente não tem que ficar chamando várias vezes. Então uma coisa que eu gosto bastante de utilizar, porém não faz muito sentido a gente utilizar isso aqui, porque aqui como é Live Tracker, sabe? Então, toda vez que a gente clicar, vai vir meio que atualizado ali. Sobretudo, por exemplo, se, sei lá, a gente tá fazendo sobre todos os eventos que aconteceram ano passado. Não tem por que a gente clicar uma vez, e toda vez que a gente clicar, a gente vai estar chamando uma nova API pra gente estar recebendo. Então é muito bom a gente ter salvo em algum lugar também. Então a gente pode simplesmente criar aqui utilizando o useState. Então a gente pode ter, sei lá, Sports Live, então set Sports Live, a gente vai estar utilizando o useState, então vai ter que fazer o import do useState lá em cima, e aqui dentro a gente vai estar utilizando o useState, a gente vai estar passando como parâmetro. Então a gente já está passando como parâmetro aqui a nossa interface do getSportsEvents. Pera aí que tá duas coisas iguais. getSportsEvents. Pera aí, gente, que eu só tá, que agora que o Sports Live vai ser aqui. Perfeito, set Sports Live, tá. Vamos ver só se tá voltando a funcionar de novo. Tá um erro agora. Tá, não. useState, beleza. Então aqui a gente vai estar passando do nosso tipo getSportsEvents. Então a gente vai estar recebendo um array de várias coisas. E vai estar também um array aqui. Então isso aqui a gente só especificou o tipo, que vai ser do tipo getSportsEvents. Que daí é da interface que a gente criou lá atrás. Então a gente vai estar iniciando já com um array vazio. E agora a gente pode simplesmente aqui, toda vez que a gente for chamar essa nossa API, a gente pode fazer um set sports live e passar como parâmetro a nossa resposta. Só mudar agora aqui, gente, porque aqui, perfeito, como eu tinha mudado ali. E agora, beleza, gente, então como assim? O que a gente pode ver, o que está acontecendo aqui? Então agora quando a gente faz um sports, daí a gente pode botar outro botão aqui só para ver o que está acontecendo. Outro botãozinho aqui.
get sports. Um clique vai chamar essa funçãozinha aqui que vai fazer um console.log de sports live. Isso aqui vai dar para entender mais o que está acontecendo, beleza? Então, quando a gente clica em atualiza a página aqui, clicamos em Get Sports, a gente não vai estar recebendo nada no nosso array. Porém, a gente clicou em Live Tracker e agora clicamos em Live Sports Undefined, calma aí, porque eu acho que ele está tentando definir, isso aqui não é do mesmo tipo. Tá, gente, arrumei aqui, tava com um probleminha ali, mas agora tá. Então agora dá pra gente entender muito mais o que tá acontecendo, gente. Então quando a gente clica em Get Sports aqui, vocês podem ver que o Get Sports, quando a gente clica em Get Sports que eu botei aqui, a gente vai estar imprimindo o nosso use state que a gente estava aqui passando como parâmetro. Porém, ele tá iniciando aqui com um array vazio. Sobretudo, quando depois a gente clica em Live Tracker e a gente clica em Get Sports de novo, vocês podem ver que a gente já tem salvo dentro dessa nossa variável Sports Live, que seria só a variável que eu tô imprimindo aqui, a gente já tem acesso a todos os dados. Então agora eu não preciso toda vez eu fazer uma nova chamada de API. Eu posso simplesmente fazer em Get Sports, que aqui eu tô chamando várias vezes, só que isso aqui foi o que a gente já tinha pegado há tempos atrás. Então, como se a gente tivesse um estado global dessa nossa variável. Então a gente pode alterar, pode fazer várias coisas diferentes aqui. Ah, eu quero atualizar agora, não quero mais esses dados aqui. Então vocês podem ver que o tempo aqui tá 27. Então, no nosso tempo 1 aqui, timer 27:40. Se eu clico em Live Tracker de novo e Get Sports de novo, já tá 25, então já acabou alguns jogos, e agora tá em 28 e 18 do mesmo jogo. Então, isso aqui é bastante interessante para ir na hora da gente fazer os estados globais. Então, a gente pode apagar aqui. E aqui, então, eu tô só setando o nosso use state com nova resposta que a gente recebeu de API. Então ele vai apenas atualizar e aqui a gente pode ficar chamando várias vezes sem estar gastando como se a gente fosse dinheiros com a nossa chamada de API. Tudo bem que essa API aqui é grátis, mas sabendo que a gente tivesse uma API paga, que a cada vez que a gente chamasse a API a gente teria que pagar. É muito interessante se a gente quiser reutilizar esses dados em outra página, ao invés de a gente chamar todos esses dados de novo, é muito interessante a gente ter salvo ele em algum lugar, que é isso normalmente o que a gente faz. Aí tu quer atualizar, então tu atualiza aqui e daí chama de novo, que daí sim vai ter os dados atualizados, mas a gente pode utilizar isso aqui sem pagar, supondo, sabe? Então a gente tá chamando, meio que a gente tá pegando todos os dados da nossa API, só que a gente não tá pagando. Então se a gente pensar numa API estática que muda a cada um dia, depois que a gente chamar uma vez essa API, não tem por que a gente ficar chamando elas várias vezes, toda vez que a gente clicasse aqui em Get Sports, sabe? Então isso é muito interessante sempre fazer isso numa API global. Beleza, gente? Então esse foi basicamente assim, mais ou menos, o que eu faço e que todo mundo deveria fazer com o ponto .wave principalmente. Claro que cada um vai ter maneiras diferentes de criar, de fazer uma chamada de API, porém é assim que eu gosto de fazer, que eu faço normalmente no meu dia a dia. Então a gente foi atrás de uma API, a gente deu uma olhada em como é que funciona a documentação, vimos os parâmetros que essa API recebe, fomos atrás da nossa API Key, então a gente teve que fazer um cadastrozinho ali basicamente, fizemos os testes no nosso Insomnia é muito bom pra fazer testes, então a gente fez o nosso fetch com o nosso ponto .env, criamos a interface e também criamos nosso estado global, beleza? Então é mais ou menos nesse passo a passo aqui que eu faço para criar uma API, pra gente fazer uma chamada de API. Então se tu gostou do vídeo de hoje, gente, deixa os comentários aí, deixa um like aí, brigadão todo mundo que assistiu, e também, gente, eu não sou nenhum especialista, então posso ter cometido erros que profissionalmente pode ser melhor fazer de tal maneira ou de outra maneira, então deixa nos comentários que eu vou adorar ler também, beleza? Até o próximo vídeo, gente, e brigadão, valeu!